hora de vida e saúde, é hora de mudança, é hora de emagrecer, é hora de manter o peso, é hora de aprender. Tudo isso aqui sim, no Vida e Saúde. Hoje vamos conversar sobre o possível sonho de emagrecer enquanto você dorme. Será que isso acontece mesmo? Esse é um assunto aqui do Vida e Saúde de hoje. Tem também culinária. Felipe, eu anunciei antes do programa, que várias vezes durante o dia, que a gente ia ter canelone de berinjela, mas eu tô vendo que você mudou aí a coisa, né? Mudei um pouquinho. A berinjela hoje tá um pouco difícil de ser encontrada, pelo menos na minha cozinha. Mas você deixou a coisa italiana do mesmo jeito. Italiana do mesmo jeito, funciona da mesma maneira, é uma delícia. E além de tudo, imagina você comer um canelone sem o queijo, sem aquela gordura toda. Sem a massa. Super gostoso. Beleza, daqui a pouquinho você vai aprender aqui receita de canelone, de abobrinha, corrigindo então as chamadinhas aí que você ouviu durante todo o dia, vai ser canelone de abobrinha. E tem também uma conversa sobre alimentos que fazem bem ou mal, mitos e verdades. São todas perguntas que você, telespectador, mandou pra gente através do Twitter, quer dizer, do Twitter não, do Facebook, através do blog novotempo.com/vida e saúde. E você que quer conversar com a gente e também tem a chance de ganhar essa cesta, você precisa contar a sua história de mudanças, de transformação, como é que está sendo, pelo menos por enquanto até agora. E você que gosta de ganhar prêmio, olha que coisa linda aqui que tem esperando você, mas você precisa escrever, não é mesmo, doutor? É isso aí. Nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas e vocês para levarem os brindes. Olha só! Agora me fala uma coisa, quem é que nunca sonhou e é a coisa que a gente mais gosta mesmo de fazer? Não precisa fazer esforço nenhum e perder peso. Tem gente que diz que dormir é perda de tempo. Tem gente que diz que dormir engorda. E eu quero saber qual é a verdade, qual é a mentira, qual é a vantagem, qual é a desvantagem de pensar que dormir emagrece. Olha, Teru, nós temos que entender que sono é uma coisa fundamental, né? Eu, por exemplo, para vir para essa gravação, eu estava em Florianópolis participando de um curso de desintoxicação. Eu estava sentado, cochilando ali na cadeira e os outros me filmando, né? Vocês vão assistir, em algum momento vai passar eu dormindo por aí. Mas assim, por quê? Restrição de sono é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa. Né? Se você olha algumas pesquisas, né, que foram feitas com médicos, e o sono ele é dividido em fases. Tem uma fase do sono que é chamada de sono REM, que é o sono onde você está consolidando a memória. E né, nessa fase de sono REM, os médicos eram acordados, né? E 3 dias fazendo esse tipo de atividade, né, deitando, e quando chegavam no sono REM sendo acordado, a partir do 3º dia eles tiveram uma perda considerável de memória e agiam como se fossem alcoólatras. Então assim, o sono ele é fundamental. Sono para controle de peso também é algo extremamente importante. Nós podemos unir duas coisas, sono e atividade física. E aí então cumprir o papel de todos os dias acordar mais magra, uma composição corporal melhor. Se não unirmos o sono e a atividade física e for falta de sono e sedentarismo, você vai com certeza acordar todos os dias uma composição pior do que estava antes de dormir. Eu tenho aqui um dado que diz que a gente regenera o organismo entre 21h30 até as 2 da manhã. O sono é dividido em 2 fases. A primeira fase do sono, o propósito é você trabalhar com um processo de regeneração. Então as células morrem durante o dia e durante a noite você regenera, evitando o envelhecimento precoce. Isso é o chamado sono, a primeira fase do sono, então, de regeneração, aonde a maior parte do sono você passa no estágio 3 e 4, chamado de sono profundo. É difícil de ser acordado até as 2 da manhã, mas ocorre a partir das 9h30. E se você dorme tarde, você perde uma parte do sono de regeneração e começa a ter os processos de envelhecimento precoce e o aumento da produção do cortisol, e você então desconstrói massa muscular e acorda mais gordo. E aquela pessoa que é um pouquinho mais agitada, que acha que está fazendo um grande negócio, não, eu estou queimando caloria, eu estou acordada, eu estou realizando bastante atividades. Então é falsa a ideia de que ela está acordada por mais tempo, está ali queimando mais, mas ela não está emagrecendo. Não, de maneira nenhuma. O que acontece com o metabolismo? Então, o metabolismo dessa pessoa vai ficar totalmente alterado. Ela vai produzir mais cortisol. O problema é que o cortisol ele deixa o teu metabolismo mais acelerado e aumenta o gasto calórico. Então, dá-se uma impressão de que restringir o sono vai perder peso. Na verdade, você ao restringir o sono, você vai perder músculo e não gordura. A famosa massa magra. Isso, e aí você vai ficar com o metabolismo cada vez mais lento, e vai ter uma dificuldade imensa de manter o peso que você tem hoje, que eu nem sei se é o que você gostaria de ter. E perder, então, vai se tornar cada vez mais difícil. Complicado. Doutor Ricardo, é também durante a noite que a gente produz a serotonina. Qual é o papel da serotonina
para o organismo? Então, a serotonina, ela é um hormônio que cumpre um papel importante de ser um neurotransmissor, que vai fazer com que ocorra a transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro neurônio. Só que a serotonina, ela trabalha no controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quanto mais eu durmo, né, mais cedo e mais tempo dentro daquele programado que seria por volta de 8 horas, maior vai ser a minha concentração de serotonina. Se nós fôssemos fazer uma análise numa pessoa que dormiu 9h30 e avaliássemos durante todo o dia o cortisol dela, iríamos perceber que 2 horas da manhã é o horário que o cortisol está mais baixo das 24 horas do dia. Por quê? A serotonina sendo produzida, ela é inversamente proporcional ao cortisol. É uma gangorra. Enquanto a serotonina está embaixo, o cortisol está lá em cima. Conforme você deita no horário e começa a produzir a serotonina, eu vou invertendo e 2 da manhã eu tenho o maior ponto, então, onde eu tenho serotonina e a menor concentração de cortisol. A serotonina também ajuda na questão do bom humor. A falta de serotonina e o aumento do cortisol torna uma pessoa mal-humorada. Tem até uma palestra que eu faço, o título dela é Emoções Matinais, Quanto Mau Humor. A restrição de sono influenciando você a acordar mal-humorada. O problema é que quando você acorda mal-humorada, você não vai descontar no seu patrão. Você vai descontar na sua família, nas pessoas que você diz que ama e vão começar a sofrer por conta da restrição do seu sono. Doutor Ricardo, obrigada mais uma vez. Doutor Ricardo está de volta aqui com a gente, está de família nova, aumentou a família. Mariana, seja bem-vinda. Quero mandar um beijão para a Nete, para a Manu também, que com certeza assistem Vida e Saúde, né, Ricardo? Assistem. E você que tem dúvidas, daqui a pouquinho o Dr. Ricardo vai fazer aqui um plantão de dúvidas, respondendo dúvidas de telespectadores. Não sai daí não, a gente vai passar rapidinho os ingredientes aqui da receita de hoje, que é o canelone de abobrinha, e daqui a pouquinho você acompanha um pouquinho mais sobre dúvidas de telespectadores. A coisa tá italiana por aqui hoje. Super italiana, super tranquila, super gostosa, mas não só gostosa, mas super prática. É uma receita muito simples, pode ser usada como berinjela, como a gente já falou um pouquinho antes. Infelizmente eu não tive minha berinjela hoje para fazer, então a gente está fazendo com a abobrinha. Arte do improviso aqui na cozinha do Felipe hoje. Não teve jeito. Bom, para os ingredientes, o que teremos? Vamos lá? Eu acho que o Nero consegue pegar com a gente aqui. Eu tenho aqui, pro recheio, 1/4 de xícara de azeite, 1/4 de xícara de shoyu, 1 colher de sopa de orégano, meia cebola, tenho meia cebola, tenho também 3/4 de tofu, tá bem? Tofu pode ser o mole ou duro, não tem problema. Vou usar 3 dentes de alho. 3 dentes de alho. E vou usar também farinha. Para quem já pode notar, nossa farinha já está espalhada num potinho. Tá bem? Então temos farinha branca. Eu não imaginei, não, que ele era... É como se fosse um... Empanado? Empanado. Isso. Não imaginei. Vou usar 2 unidades de abobrinha e um molho convencional de tomate em casa, feito em casa. Agora, de ferramentas de cozinha, você vai precisar de um fatiador, esse aqui que a gente compra na feira, no mercado, na loja de 99, tem para comprar isso aqui, né, Felipe? Tem. E ele é muito essencial na cozinha, eu uso o tempo inteiro. Pra tudo. Às vezes eu fico com preguiça de picar o alho. Você rala aí. Eu ralo ele aqui. Ou a cebola mesmo, a gente vai ver com a cebola hoje o recheio, eu vou fazer com ela fatiadinha. Tá bom. Daqui a pouquinho você confere então aqui essa receita de canelone de abobrinha com o Felipe Biasi. E agora é a hora de mitos e verdades. Alimentos que fazem ou não bem para a saúde, doutor. Olha só, o Wesley questiona. Óleo de canola é mais prejudicial à saúde? Olha, canola, ela é transgênica. Porque a canola ela vem a partir de uma planta chamada couza. E depois você pegou a couza, cruzou ela em laboratório com uma outra planta e a composição, essa engenharia genética, fez com que surgisse a canola, que é um óleo com uma acidez menor do que teria a couza. Então o nome canola vem de Canadian Oil Low Acid. Então o can de Canadian, o de oil, em inglês, o L de low, baixo, e o A de ácido. Então é um óleo de baixa concentração ácida feito no Canadá.
Então, é uma planta transgênica, então não dá para se dizer que ela também seja tão saudável assim. O que você recomenda? O azeite. O azeite é a melhor opção que nós temos hoje, lembrando que quando se comprar um azeite, você deve procurar um azeite de uma acidez abaixo de 0,5 e que esteja escrito primeira prensa e que seja preferencialmente fria, porque quente já alterou a composição. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui da Mariana Souza. Colocar um prego na panela ajuda quem necessita de ferro e é anêmico? É mito ou é verdade? Olha, os antigos faziam isso, ou mas... cozinhavam em panela de ferro, né? Então, cozinhar em panela de ferro ajuda, isso é verdade, né? O prego hoje ele não é feito mais de ferro, né? Então, o nosso prego hoje... É mito. É mito, né? Então, agora, a panela de ferro, ela ajuda, sim. E é muito melhor nós usarmos uma panela de ferro do que usar uma panela de alumínio. Porque a panela de alumínio, conforme você coloca o sal e você vai raspando, você vai soltando o alumínio. O alumínio é um metal pesado que se adere, né, dentro do seu fígado, no seu pâncreas, e lá na frente ele pode causar algum tipo de problema. Não é legal. Tá. Olha só, a dica da Eni, ela disse o seguinte: vinagre de maçã faz bem para a saúde, melhora o nível do colesterol e o pH do sangue. O vinagre de maçã tá bem na moda, ele tem, se você procurar na internet, nossa, tem diversas propriedades, cura desde unha encravada até cabelo com ponta dupla. Realmente a propaganda é bem forte. Cabelo com ponta dupla, o óleo de semente de uva é melhor, é rico em vitamina E. Hoje eu estava conversando com o Hélio Moura, né, da rádio, e nós estávamos falando a respeito do óleo de coco, que nós comentamos na rádio e que gerou um problema entre algumas pessoas que trabalhavam vendendo o óleo de coco. Mas nós não estamos preocupados, né, em falar aquilo que realmente agrada o consumidor ou aquilo que agrada a pessoa que vende. Nós precisamos falar a verdade. E dentro da verdade, o vinagre de maçã ele não é a melhor opção. O vinagre de maçã ele é ácido, não tem como aumentar o pH ele sendo ácido. E ele é fermentado. O processo de fermentação altera. Vinagre não deveria ser usado de espécie alguma, seja ele de maçã ou seja o vinagre comum que nós encontramos. Olha aí então, mito. Olha, tem a dúvida da Viviane Gonzaga e da Fernanda Santos, que é a seguinte: criança precisa comer carne para não ter deficiência de ferro? Não precisa. O ferro da carne ele é um ferro chamado de ferro M. Ele tem uma absorção um pouco maior do que o ferro, né, dos vegetais. Lembrando que quando se come ferro de vegetais, você deve consorciar com a vitamina C. Sim, então você sempre fala isso aqui, né? O gergelim, o girassol, né, os vegetais verdes escuros, todos eles são fontes de ferro. Se você consorciar isso com vitamina C, você vai ter uma boa absorção. E deve se lembrar o seguinte, tem algumas pesquisas apontando que o ferro M da carne vermelha, né, ele tem uma possibilidade de causar uma lesão nas células betas do pâncreas e gerar diabetes tipo 2. Uau! Esse é um assunto que dá pano para manga, a gente pode tratar dele aqui qualquer hora dessas, hein? Olha só, a Elaine Ferreira diz o seguinte: o consumo de soja pode ser prejudicial à saúde? Sim, pode, né? Tudo que você consome em excesso pode ser prejudicial. E lembrando que a soja, ela é um vegetal que tem um fito-hormônio. Fito-hormônio, fito de vegetal, o hormônio que simila então o hormônio feminino, né? O estrógeno, o fitoestrógeno. Se consumido demais, o estrógeno, para os meninos principalmente, pode retardar o crescimento e aparecer o desenvolvimento de mamas. Não é um alimento para se usar todos os dias, é um bom alimento, uma boa composição, mas algo que deveria premiar na nossa mesa 2 vezes na semana, 3 no máximo. Sem prejuízo, porque tem gente que faz essa pergunta até criticando um pouco o tipo de receita culinária que a gente faz aqui, porque a gente acaba usando um pouco mais a soja, leite de soja, feijão, como substituição. Mas você vê aqui, você está aqui com a gente durante todo o tempo, você acha que a gente está exagerando no consumo da soja? Não, e a gente tem que lembrar o seguinte, Teruda, existem vários produtos, né, que são vindo da soja, provindo da soja. Eu tenho o tofu, o miso, a proteína texturizada de soja. Esses produtos, eles são mais ricos no fitoestrógeno. Então são os produtos que você deveria ter um cuidado um pouco maior de estar consumindo diariamente, né? Agora, leite de soja, extrato de soja, iogurte de soja, esses possuem muito pouco fitoestrógeno, então não é uma preocupação muito grande. E a proteína isolada de soja, essa você pode comer sem nenhum tipo de restrição, porque é uma excelente fonte proteica sem a presença do fitoestrógeno. Bom, a gente tem 10 segundinhos para essa pergunta da Flavinha Couto. A quantidade de células de gordura não diminui depois dos 20 anos. Então não adianta fazer dieta nem redução de estômago. Mito ou verdade? Células de gordura não diminuem. Células de gordura aumentam se você fizer uma lipo, porque você vai tirar e ali no local vai surgir várias células. O que acontece é que ao longo da vida essas células elas ficam
cheias, né? Elas aumentam o seu volume e elas ficam túrcicas, né? Cheias de gordura. Quando você faz a dieta, o que você faz? Você simplesmente faz ela voltar ao normal. Você não vai reduzir o número de células, você vai diminuir o tamanho das células. Você vai fazer um regime na célula. É isso aí. Olha que beleza! Vida e Saúde vai ficando por aqui, por esse bloco. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta tem culinária. Olha que beleza os bichinhos aqui pelo cenário.